Glórias a Deus, aleluia. Eu gostaria de louvar ao Senhor por essa oportunidade a qual Ele me concedeu. Muitas das vezes eu cheguei nesse culto e eu disse estar nervosa, eu disse estar com medo, eu disse querer fugir. Em 1 Samuel capítulo 17, glórias a Deus. 1 Samuel capítulo 17 fala acerca da guerra entre os israelitas e os filisteus. Também tem como título no capítulo 17 Davi e Golias, o gigante Golias. E eu quero compartilhar um pouco do que o Senhor falar no meu coração em relação a essa passagem com a igreja. Amém? Glórias a Deus. Pois bem, vamos ler o verso de número 24. O verso 24 vai dizer: porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. O 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Vamos para o 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vá-te embora, e o Senhor seja contigo. O verso 39. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 cestos do ribeiro e pôs-o no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se achegando ao filisteu. O verso 45. E Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O verso 49 para finalizarmos. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. E você pode se assentar. Glórias a Deus. Irmãos, aqui estamos diante de uma época em que Israel vivia a monarquia. Saul reinava em Israel. Porém, ainda que Saul reinasse sobre Israel, os filisteus, que eram inimigos do povo de Israel, se levantou e afrontou o povo. Então, neste momento aqui que nós acabamos de fazer menção, o povo de Israel está sendo afrontado. O povo de Israel está sendo encurralado. Porém, o povo de Israel está parado. E é sobre isso que eu quero falar com você rapidamente nesta noite. O povo está sendo perseguido. O povo está sendo afrontado. O povo se encontra em um momento em que está encurralado, mas o povo está parado. Mas o povo tinha um líder? Tinha, mas o povo estava parado, pensando. O líder estava amedrontado. O exército de Israel estava parado. Eles eram guerreiros, eles sabiam guerrear, eles sabiam como funcionava, mas eles estavam parados. Eles eram treinados para aquele momento. Guerras acostumavam a acontecer em todo momento, mas naquele momento o povo parou, estacionou.
hoje. A igreja está em guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos vivendo uma guerra. E enquanto nós estamos sendo afrontados pelo inimigo, nós estamos parados. Nós estamos com medo. Nós estamos simplesmente coagidos pelo inimigo. Mas nós sabemos como lutar. Nós sabemos como guerrear. Estamos acostumados a enfrentar guerras, a enfrentar adversidades. Em todo momento o Senhor esteve conosco nas guerras. Mas nos deparamos com uma guerra, com um momento em que nós estacionamos. Enquanto isso, o inimigo tem se levantado, tem se declarado e tem afrontado e tem falado coisas contra o povo de Deus. Enquanto um olha para o outro e não faz nada, o inimigo ganha campo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós, como igreja, estamos parados. Olhamos para um, olhamos para outro, perguntamos: tu não vai fazer nada não? Tu não está vendo não? Mas como povo de Deus, estamos parados. Meu Deus. Não estamos fazendo nada. Entenda que aqui eu não estou falando que você não está fazendo nada, eu estou falando que nós não estamos fazendo nada. E aí, olhamos para o cenário e vemos pessoas que sabem o que fazer, mas não fazem. Sabem como lutar, mas não lutam. Já entendem como funciona uma guerra, mas não estão guerreando. Olha! É assim que se encontra o povo de Deus nos dias de hoje. Nos encontramos assim, parados. Enquanto isso, o inimigo debocha. Enquanto isso, o inimigo fala que vai fazer acontecer com o povo de Deus. Enquanto estamos olhando e esperando o outro fazer alguma coisa, o inimigo está falando: eu vou acabar com o povo de Deus. Eu vou exterminar esse povo. E nós estamos esperando o outro fazer alguma coisa. Só que sabe qual é o problema? E foi isso que o Senhor falou comigo muito forte. É que nós olhamos e pensamos: olha, eu não tenho estrutura. Olha, eu não estou qualificado para tal função. Olha, eu estou com medo, eu não sei como fazer, eu não estou acostumado. Fulano lá é mais preparado do que eu. O que acontece é que a pastora aguenta. Vai lá, pastora, você. O que acontece é que eu sou muito nova na fé. Só que sabe o que acontece? Quando olhamos para essa passagem, temos total convicção de que não é sobre aquilo que nós sabemos fazer. Não é sobre Karina, não é sobre o Wallace, não é sobre pastora, não é sobre nós, mas é sobre quem colocamos diante de nós. Aqui, olhamos para homens que sabiam como guerrear. Olhamos para homens que foram treinados toda a sua vida para estar de frente de uma batalha. Mas eles estão paralisados. Eles estão com medo. Eles não estão fazendo nada. Aí vemos um jovem que não tem preparação nenhuma para tal função. Um que não tem eloquência, um que nem consegue botar a armadura direito, um que não consegue carregar um escudo, mas um que entende que não é sobre ele, que é sobre quem está com ele. Glória! Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre aquilo que nós podemos fazer, mas é sobre quem está na nossa frente, nos guiando, nos direcionando e nos dando estratégias. Você pode olhar para você hoje e achar que você não está qualificado para algumas funções, mas deixa eu te falar uma coisa: não é sobre sua qualificação,
ó. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Mas quando Davi, no verso 26 diz, ele diz: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Não é sobre Israel, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre as nossas guerras, é sobre Deus. É sobre o nosso general que não perde uma batalha. É sobre ele, é sobre aquele que tem o comando, o controle de toda a situação. Glória! Você pode não saber ler, você pode não saber falar, você pode não saber como se portar, mas se você entender que quem está com você é o Deus Todo-Poderoso, aonde você colocar a planta dos seus pés, inimigo nenhum vai ficar de pé. Aonde você chegar, o inimigo vai bater em retirada. Onde você chegar e falar: aqui é o lugar do Deus Todo-Poderoso, não há inimigo que vá prevalecer, não há guerra que vá se sustentar, não há afronta que vai ficar de pé, porque não é sobre mim, é sobre nós, é sobre você, é sobre o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o general que não perde batalha, o Senhor dos exércitos. Quando olharmos para isso, entenderemos que não é sobre a nossa eloquência, não é sobre o quanto sabemos, o quanto estudamos, o quanto nos preparamos. Tudo isso é válido. Não estou dizendo que você não tem que estudar e se preparar, mas eu estou dizendo que você não deve confiar naquilo que você sabe. Você deve confiar em quem está com você. Quando nós entendermos que não é com a força do nosso braço, não é com o nosso entendimento, não é com a nossa estatura, não é com o nosso poder, não é com a nossa influência, mas é com o nosso Senhor, nós entenderemos que nós não vamos perder. Glória! Aleluia! Nós entenderemos que o inimigo não vai prevalecer. Quando entendermos que não é sobre mim e sobre você, nós não vamos desanimar diante das afrontas do inimigo. Meu Deus, aleluia. Nós não vamos temer as afrontas, nós não vamos temer a adversidade. Quando estivermos em meio aos vales, nós vamos entender que lá, bem lá, o Senhor Ele está. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque o Senhor, Ele está conosco, Ele está diante de nós, Ele está na nossa frente, Ele está na nossa retaguarda, Ele está nos guardando em todos os momentos, em todas as situações. Existem guerras que podem até nos deixar com medo, mas nunca, jamais devemos permitir que elas venham nos paralisar. Existem situações em que nós vamos querer realmente parar, que nós vamos querer desistir, que nós vamos olhar a circunstância e vamos ver que dá medo. Só que ali Golias não simbolizava apenas um gigante. Golias era simbolismo de confronto físico e espiritual. Porque ao mesmo tempo em que o povo paralisava, o povo se esquecia de quem estava com ele. Então, quando você estiver diante de uma luta, de uma adversidade, não se esqueça quem está com você. Existem situações que nós vamos vivenciar apenas por sermos servos do Deus Altíssimo.
E nós temos que ter discernimento para entender que nem tudo é físico. Existem guerras que são espirituais. E nós precisamos lutar com armas espirituais. Só que olha só, nós vamos ver nesse cenário pessoas com diferentes personalidades. E eu não sei em qual personagem nós estamos nos identificando nesta noite. Porque vemos Golias como um guerreiro experiente, armado, porém ele era confiante em si mesmo. E autoconfiança demais acaba resultando em queda. Porque nós não temos que achar que nós somos além, acima de alguém. Mas também nós vemos Saul, um líder, alguém que foi escolhido, que foi separado para estar ali diante daquele povo, paralisado, com medo. E vemos Davi, um jovem improvável aos olhos do homem, mas que na sua intimidade construía um relacionamento em secreto com o Senhor. Talvez quem olhasse para Saul poderia dizer: como eu queria ser como Saul. Guerreiro, valente, líder, preparado, está reinando, está em ascensão. Mas na primeira adversidade, Saul paralisa. E quem olhasse para Davi poderia achar: é só um jovem. Como olharam e falaram, como olharam e pensaram que ele não ia suportar a guerra, que ele não ia ter forças o suficiente para lutar contra aquele gigante. E de fato ele não tinha forças suficientes para lutar contra aquele gigante, mas ele tinha a sabedoria dos céus. E que nós venhamos buscar sabedoria dos céus, que nós venhamos pedir ao Senhor discernimento e sabedoria para lutarmos guerras e batalhas que temos enfrentado. Porque quando entendermos que nós precisamos pedir sabedoria, discernimento, direcionamento do céu para lutarmos as nossas guerras, nós não vamos ficar paralisados em guerra nenhuma. Nós não vamos estacionar em guerra nenhuma. Nós não vamos temer. E ainda que venhamos temer, nós continuaremos adiante, porque entenderemos que na nossa frente está o grande eu sou, está o general, está o rei dos reis, está o Senhor dos senhores, está o Deus que não perde batalha. Quando entendermos que existem o tempo todo forças espirituais querendo nos manter no mesmo lugar para que nós não venhamos avançar e prosseguir. Quando entendermos isso e pedirmos ao céu sabedoria para que possamos vencer essas adversidades, essas guerras que nós não estamos enxergando, Aleluia! nós conseguiremos ir adiante. E ali, Davi, ele até tentou colocar as armaduras, tentou pegar escudo, mas ele entendeu que aquilo não era uma guerra física somente, mas que era espiritual. E ele lutou com aquilo que ele foi direcionado para fazer. Ao olhar de qualquer um, aquilo poderia ser loucura, ele ir daquela maneira diante do gigante. E é aí que nós vemos que isso é um direcionamento de Deus. Porque quando entendemos que ao olhar humano aquilo é louco, aquilo é insensato, aquilo não tem lógica, é aí que é um direcionamento de Deus.
Porque se fosse por nós pegaríamos espada, pegaríamos arma, pegaríamos tudo que víssemos pela frente. Mas quando somos direcionados por Deus, fazemos coisas que normalmente não faríamos. Porque o Senhor, Ele vai na contramão do mundo. Ele vai totalmente ao contrário daquilo que nós faríamos, justamente para vermos que não foi por nossa própria força, que não foi por nosso próprio mérito, mas foi porque Ele estava conosco. 8 horas. Eu gosto sempre de ser breve naquilo que eu falo, porque entendemos que não precisa falar muito, mas precisa falar aquilo que o Senhor, Ele nos confiou a falar. Se uma pregação às vezes for muito longa, você fica disperso, não presta atenção naquilo que está sendo dito. E o que eu quero é que você entenda que o que eu quero dizer para você nessa noite é que estamos em guerra e precisamos lutar. Não fique paralisado, não fique parado no meio do caminho, não se prostre, não deixe o inimigo ganhar campo, não deixe que ele venha ficar simplesmente te sufocando, mas reaja com o direcionamento do Senhor. Deixa o Senhor direcionar os seus passos, e assim você vai avançar, e assim você vai vencer. Mas lembre-se, não é sobre você, nada é sobre você. Temos o costume de achar que tudo é sobre nós. Tudo, Senhor, meu Deus, tudo acontece comigo. Não é sobre você não. É sobre quem está com você. E quando você coloca o Senhor na frente, a vitória já é mais do que certa. A vitória é garantida. Amém? E essa agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.